E é isso que a redação surge novamente. 3 desafios, 3 viagens faremos agora. A primeira viagem nos levará a Campinas, à Unicamp. Num segundo momento, vamos para a FGV, para a Fundação Getúlio Vargas, que tem uma sede no Rio de Janeiro, uma sede em São Paulo. E por fim, vamos à ponta desse país, ao Rio Grande do Sul, com a PUC do Rio Grande do Sul. Propostas diferentes, muito trabalho sim, mas também muita eficácia da sua atitude, atitude de escrever, por isso já sabemos. Essa caneta, esse lápis, essa lapiseira tem que estar em mãos, o bloco de anotações e também a proposta para que você escolha. Olha, nossa sugestão aqui, dessas 3 instituições para onde vamos, seja a Unicamp, a FGV ou mesmo a PUC do Rio Grande do Sul, escolha ao menos uma, o melhor seriam 2 ou as 3 mesmo para fazer esses exercícios. Não perca a oportunidade de escrever e de submeter a alguém a correção do teu texto. É fundamental isso, não só escrever dentro da delimitação de linhas, mas também atendendo ao enunciado, é claro, a proposta, mas submeter a um corretor, a uma corretora, a um professor de língua portuguesa que de alguma forma possa balizar algumas das suas dificuldades, ou seja, possa te orientar sobre o que melhorar, sobre como melhorar o seu texto propriamente dito. Pois bem, então respire fundo, venha conosco e vamos direto para a Unicamp. Em função do recorte temático da proposta A, espera-se que o candidato trabalhe em sua dissertação os desafios lançados ao Estado pelas ações preventivas na esfera da saúde pública. A tônica da proposta da Unicamp é exatamente essa: ação governamental dentro do espectro da saúde pública. Então já sabemos que é um texto que se molda com argumentação dissertativa, dissertando de forma argumentativa. Claro que é necessário que você tenha bagagem para isso. E sempre aquela criticidade responsável, entendendo que todo governante só é governante, só está governante, porque uma eleição possibilitou isso. E quem o elegeu foi a maioria no sistema democrático em que vivemos. Tendo essa premissa diante de si, paremos de bombardear o governo de todas as formas. Isso não quer dizer que devamos apontar os equívocos, as ineficácias, as imprudências, mas sempre compreendendo que somos responsáveis, corresponsáveis por tudo isso. Mergulhemos no texto agora. Espera-se que o candidato saiba identificar as tensões decorrentes das medidas preventivas adotadas pelos governos, justamente por estas dependerem de mudanças nos hábitos dos indivíduos. Isso porque toda e qualquer campanha em saúde pública envolve, necessariamente, uma mudança na rede de valores de uma sociedade ou de parte dela. E é exatamente essa característica inexorável das políticas públicas preventivas que lhes confere um caráter de intervenção, entendido muitas vezes como intrusivo. Desse modo, cabe ao candidato trabalhar, por exemplo, a tensão entre o público e o privado, inerente à própria formulação e implantação de políticas preventivas. Essas tensões podem ser morais, sociais, políticas ou culturais. Há um limite muito tênue entre os desejos e valores de cada indivíduo e a concepção pública e estatal de como a sociedade deve ser gerida. Outra possibilidade de trabalhar a questão é explorar o delicado limite entre a gestão nacional e internacional das políticas públicas. Esses são alguns dos pontos que poderão ser articulados de modo a tocar nos desafios e tensões das ações públicas na esfera da prevenção. O candidato que escolher essa proposta poderá, por exemplo, mostrar uma relação histórica do caráter intrusivo da ação preventiva do Estado, como se verificou no caso da revolta da vacina, e atualmente é observável no combate ao tabagismo, no controle da dengue e no da transmissão do vírus da AIDS, pela distribuição de seringas e preservativos. Outras abordagens da proposta A podem contemplar questões como a colaboração internacional, visando a evitar a disseminação de doenças epidêmicas, ou o confronto entre as medidas preventivas empregadas pelo governo brasileiro e pelo norte-americano, na estratégia de redução de danos. Ora, essa proposta ela é bastante interessante, na medida em que ela pede conhecimento. E sempre quando falamos em bagagem é isso mesmo. Como está o seu conhecimento acerca da revolta da vacina lá atrás? Como você tem acompanhado as campanhas
que se tornaram incidentes nos últimos anos por conta da dengue. Aliás, a dengue, evidentemente, a cada verão se alastra e se mostra poderosa, sobretudo no que confere a sua eficácia em exterminar vidas, infelizmente. A malária surgiu recentemente, ou melhor, ressurgiu recentemente, de forma curiosa. Curioso também, vimos uma palestra do grande dono da maior empresa de computação desse planeta, ele que está aposentado, dando uma palestra no Brasil e, de repente, no meio da palestra, abrindo um vidrinho, e dali saíram insetos. E ele disse para toda a plateia, perplexa diante da cena bizarra de um homem daquela forma soltando mosquitos. Ele disse, fiquem tranquilos, eles não estão infectados. E os mosquitos sobrevoavam a patuleia que perplexa olhava o senhor Bill Gates e a sua confusa forma de mostrar a eficácia do combate à malária. Estranho isso, não é? Às vezes as pessoas ficam meio tranquilas, parecem não ter muito o que fazer e inventam bizarrices como essa. Mas partindo deste homem, de tantas capacidades reconhecidas ao longo da história, há de se entender que esquisitices assim fazem parte do chamariz, do merchan de sempre. De toda sorte, tirando esse episódio equivocado, é necessário que saibamos que o tema é a ação profilática, a ação efetiva dos governos municipal, estadual e federal na erradicação de moléstias, na erradicação de dificuldades e doenças que podem incomodar e têm incomodado sim. É uma proposta boa que pede que você volte ao passado e faça, por exemplo, menção à revolta da vacina. Puxa, mas Marlos, eu não tenho nenhum conhecimento acerca disso. Bem, você não tem conhecimento acerca disso, esqueceu. Isso passou ao largo. Então, o que fazer nessa hora, né? O que faz você? Esqueça, não vai citar. Não simplesmente escreva ali no papel, olha, a revolta da vacina foi importante porque ela vacinou todo mundo. Isso é uma besteira. Esqueça. É necessário que, ao mencionar o assunto, ao tocar no assunto revolta da vacina, você mostre necessariamente conhecimento de causa. Aí vale o seguinte, conversar com um professor de história ou pesquisar na web ou em outros compêndios, livros, enfim, como ocorreu a revolta da vacina e por que as pessoas tinham tanto medo de se vacinar. Por que elas acreditavam que a vacina poderia não ajudar, como era o pressuposto, mas sim provocar-lhes a morte. E você tem, inclusive, charges acerca disso, ou seja, como a vacina era vista naquela época e o insuflamento de muitas pessoas contra os famosos que surgiram. E é claro, o nome Chagas aparecerá para você de maneira interessante. Vale a pena dar uma olhadinha nisso. Sigamos a proposta. Em função do recorte temático, espera-se que o candidato trabalhe sua narrativa de maneira a tratar dos conflitos pelos quais a personagem passa depois de a doença ser diagnosticada. É importante que o candidato atente ao fato de que tais conflitos surgem a partir do diagnóstico e, dada a natureza da doença, envolvem a dificuldade no convívio com a mesma, normalmente marcada pela atribuição da responsabilidade ao indivíduo ou pelo preconceito. Ou seja, em geral, o doente é culpabilizado pela sua doença. Além disso, por se tratar de tema de campanha preventiva, deve-se levar em conta o fato de ser uma doença muito presente na mídia, veiculada como algo que pode ser evitado, seja comendo corretamente, seja tomando precauções com os parceiros sexuais ou no uso de drogas, não consumindo nicotina, não deixando água em vasos, fazendo controle da pressão e da diabetes, etc. A presença pública dessas campanhas caracterizaria o fato de se estar doente como consequência de negligência ou de adoção deliberada do que é designado como comportamento de risco. O candidato que escolher essa proposta poderá, por exemplo, abordar o preconceito histórico em relação a determinadas doenças e, mais recentemente, em relação ao problema da obesidade, do tabagismo, do alcoolismo ou da AIDS, dentre outros. Outra possibilidade seria trabalhar a questão da resistência individual às medidas preventivas. Espera-se que o candidato, além de escolher